Olá, amigos Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste podcast, ou AudioTube, vamos falar sobre Deus existe, o argumento cosmológico. Vamos falar aqui mais sobre isso, e peço, pessoal, desde já para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem seus grupos aí, certo? Para os seus amigos grupos, para que mais pessoas sejam bem informadas, tá bom, pessoal? E peço, por favor, pessoal, que vocês cliquem no sininho das notificações, que eu não sei se o YouTube está recomendando aí os vídeos para todo mundo, tá bom? E peço para que vocês vejam mesmo, vejam se estão recebendo aí, certo? As notificações, tá certo, pessoal? Então, a palavra cosmos é uma palavra grega que se refere a tudo que existe, o próprio universo e todos os seus constituintes. O argumento cosmológico para a existência de Deus tenta mostrar que por qualquer coisa existe, porque qualquer coisa existe, deve haver um Deus que a trouxe à existência. Em outras palavras, sem um Deus para criá-lo, nada poderia ou existiria. É possível que Deus exista sem o universo, mas não é possível que o universo exista sem Deus. Assim, o argumento cosmológico tenta mostrar que o universo não é um ser necessário e, portanto, não pode dar conta de sua própria existência. O objetivo do argumento é mostrar que o universo foi causado por um agente que não fazia parte do universo, nem ele próprio foi causado. Existem três tipos básicos de argumentos cosmológicos: o Kalam, o tomista e o leibniziano. Veremos cada um desses argumentos filosóficos, bem como um exemplo científico do argumento cosmológico no mundo real. E pessoal, antes de mais nada, desde já, se vocês quiserem se aprofundar mais nos estudos bíblicos aí, teológicos, científicos, eu recomendo aqui para vocês o Combo Acadêmico de Teologia completo, tá? O link oficial está aqui na descrição e peço para que vocês acessem, divulguem aos interessados, tá bom, pessoal? Então, vamos falar agora sobre o argumento cosmológico Kalam, muito divulgado, muito conhecido aí, pelo William Lane Craig, que divulgou muito, O argumento Kalam tenta mostrar que o universo não é eterno, que tem que ter um começo. Esse argumento foi formulado pela primeira vez por filósofos cristãos, mas não encontrou toda a sua força até que os pensadores islâmicos medievais dedicaram atenção ao argumento. Kalam é uma palavra árabe que significa falar ou fala, Sua conotação, porém, é muito mais ampla e abarca algo mais próximo da filosofia ou da teologia. No cerne do argumento está uma compreensão dos dois tipos de infinitos: infinitos potenciais ou abstratos e infinitos reais ou concretos. O argumento Kalam pega o que podemos saber sobre séries infinitas de números e demonstra que o universo deve ter tido um começo. Infinitos potenciais são conjuntos de números que aumentam continuamente adicionando outro número à série. Por exemplo, os segundos em um cronômetro são potencialmente infinitos. Uma vez que o botão de início é pressionado, um conjunto de números ou momentos será gerado, 1, 2, 3, etc., até que o botão de parada seja pressionado. Se o botão de parada nunca for pressionado, os segundos potencialmente serão acumulados para sempre. No entanto, infinitos potenciais nunca são realmente infinitos. O infinito potencial é sempre um conjunto finito de números ao qual outro incremento pode ser adicionado. Nunca chegará a um ponto em que se torne infinito, não importa quanto tempo mais números sejam adicionados. Infinitos reais são conjuntos de números aos quais nenhum incremento pode ser adicionado, pois, por natureza de sua infinitude, o conjunto inclui todos os números. Não há nada a adicionar. Se isso é difícil de imaginar, há uma boa razão. Infinitos reais não existem e não podem existir no mundo físico. Se infinitos reais existissem no mundo físico, veríamos absurdos e efeitos com os quais não poderíamos conviver, literalmente. Por exemplo, digamos que você tem uma coleção de CDs infinitamente grande e cada CD tem um número infinito de músicas. Se você ouvir um CD, ouvirá tanta música como se tivesse ouvido todos os CDs, uma quantidade infinita. E ainda assim, esses infinitos são de tamanhos diferentes, uma noção absurda. Digamos também que havia apenas 2 artistas em sua coleção de CDs, Bach e os Beatles, e que todos os outros CDs eram dos Beatles. Isso significaria que você teria tanto CDs dos Beatles quanto CDs dos Beatles e Bach juntos. Ambos seriam um número infinito, mas ao mesmo tempo seriam infinitos de tamanhos diferentes. E o número de CDs dos Beatles seria par ou ímpar? Deve ser um ou outro,
mas falar do infinito dessa maneira é irracional. Ou imagine um piloto de corrida e seu filho. O piloto de corrida está fazendo circuito após circuito em uma pista de 1 milha de comprimento. Enquanto isso, no campo interno, seu filho de 3 anos anda em círculos em seu triciclo. O filho está completando cerca de 1 dúzia de circuitos para o seu pai. Mas se cada um deles estivesse indo por uma quantidade finita de tempo, eles teriam completado um número igual de circuitos. Se isso faz seu cérebro doer ou é confuso, então você está começando a entender por que infinitos reais não existem no mundo físico. Esses exemplos são apenas quebra-cabeças ou quebra-cabeças interessantes. É extremamente importante o fato de que se x é igual a y, então x também não pode ser 12 vezes maior que y. Você nunca iria querer atravessar uma ponte, andar de carro, morar em uma casa projetada por um engenheiro que não reconheceu ou não se importava com os absurdos dos infinitos reais. Essa demonstração da inexistência de infinitos reais pode ser aplicada em 2 áreas do mundo real: tempo e causalidade. A melhor maneira de mostrar que o tempo não é infinito, que teve um começo, é observar que existe um agora. Se agora existe, então o tempo não pode ser infinito. Para mostrar isso, imagine o momento agora como um destino, como uma estação de trem. Em seguida, imagine o tempo como trilhos de trem, que na verdade são infinitamente longos. Se você fosse um passageiro esperando o trem chegar, quanto tempo teria que esperar? A resposta é: para sempre. Você nunca pode alcançar o fim do infinito. Assim, trilhos de trem infinitamente longos nunca podem ser cruzados. Não há fim a que chegar, nem estação. Se trilhos de trem infinitamente longos pudessem ser cruzados, eles seriam o equivalente a uma vara de uma ponta, uma noção absurda. Na verdade, esta é a limitação oposta dos infinitos potenciais. Assim como os infinitos potenciais são números finitos que nunca podem se tornar infinitos, os infinitos reais nunca poderiam chegar ao fim de sua infinitude e se tornar finitos. Mas há um fim, um agora. O trem chega na estação. Isso significa que as trilhas do tempo não podem ser infinitamente longas. Não pode haver um número infinito de momentos anteriores ao no momento presente. O passado não é infinito real. Assim, o tempo teve que ter um começo. Não pode haver um número infinito de momentos anteriores ao momento presente. O passado não é um infinito real. Assim, o tempo teve que ter um começo. Certo? O tempo, no entanto, não se originou. Se teve um começo, então algo iniciou. É aqui que a causalidade entra em cena. Não existe efeito que não foi causado. Você é um efeito de um processo biológico causado por seus pais. Essas palavras que você lê agora, esse áudio, esse vídeo que você vê agora, foram causadas por minha ditação ou minha fala aqui, certo? O estado atual do universo é um efeito causado por várias condições astronômicas e físicas. Observe, no entanto, que cada uma das causas mencionadas também são efeitos. Por exemplo, seus pais não são apenas sua causa, mas são os efeitos dos pais deles, que foram os efeitos dos pais deles e assim por diante. Mas, como mostra a inexistência de infinitos reais, a cadeia de causas não pode regredir para sempre. A estação ferroviária, nesse caso, é feita de causas presentes, porque agora temos causas, deve haver um começo para a sequência. Assim, deve haver uma causa que não seja um efeito, uma causa não causada ou primeira causa. Uma vez que o universo é um efeito, ele deve ter tido uma causa em si. O argumento Kalan nos diz que o universo teve um começo, e o começo foi causado por uma causa não causada. A esta altura, restam apenas 2 opções. Ou a causa era pessoal ou era impessoal. A reflexão sobre como seria essa causa não causada nos leva a uma conclusão bastante rápida. A primeira causa exigiria uma capacidade de criar. Sem essa habilidade, nada poderia ser criado. Também exigiria uma intenção de criar, uma vontade de iniciar o universo. Sem essa vontade de criar, nada seria criado. Isso exigiria um ser não contingente, alguém cuja existência não depende de nada além de si mesmo. Se fosse contingente, seria simplesmente mais um efeito na cadeia de causas e efeitos. E deve ser transcendente. A causa do universo deve estar fora e à parte do universo. Agora some todas essas coisas. Que tipo de coisa não depende do nada para existir? Tem o poder de criar algo do nada, tem vontade de fazer ou não fazer e tem a característica de existir fora da criação. Isso parece como ser pessoal ou impessoal? Pessoal, claro. Assim, o argumento Kalan nos leva à conclusão de que o universo teve um começo causado
por um ser pessoal, poderoso e transcendente. Uma pergunta que frequentemente surge neste ponto tem a ver com as características infinitas de Deus. Se não existe um infinito real, então como Deus pode ser infinitamente bom ou amoroso? Quando falamos das características infinitas de Deus, estamos falando de maneira metafórica. Não queremos dizer que Deus tem uma quantidade infinitamente grande de bondade e amor com as quais ele financia sua graça e misericórdia. Queremos dizer que ele é a personificação definitiva de bondade e do amor. Essas características são sem medida e falam da qualidade de seu caráter e não da quantidade de suas características. Certo, pessoal? Agora vamos ver sobre o argumento cosmológico leibniziano. Por que existe algo em vez de nada? Essa é a famosa questão do filósofo Leibniz, certo? Cujo argumento cosmológico adotou uma abordagem ligeiramente diferente da de Aquino. Em vez de argumentar a partir da própria causa, Leibniz argumentou que deve haver uma razão suficiente para a existência do universo. Leibniz aceitou os argumentos de Aquino sobre a causa, mas viu que não abordava o porquê da causa. Coisas que são causadas e estados de coisas não acontecem simplesmente sem razão. E da mesma forma que tudo que é causado tem uma causa anterior, Leibniz observou que tudo que existe tem uma razão fora e anterior à sua existência. E assim como não pode haver cadeia infinita de causas, não pode haver cadeia infinita de razões. Assim, o universo não pode fornecer uma explicação suficiente para a sua própria existência ou estado de coisas. A única razão suficiente deve ser encontrada fora do universo, em um ser cuja existência é autoexplicativa e logicamente necessária. Esse ser é quem chamamos de Deus. Certo, pessoal? Então, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? E vamos ver agora o argumento do projeto, o argumento do design, certo? Imagine que você está caminhando pela floresta e encontra o relógio caído no chão. Qual seria seu primeiro pensamento? Que fatores aleatórios ao longo do tempo simplesmente formaram o relógio, depois torciram, fizeram ele aparecer no chão? Esses pedaços perdidos do metal por acaso se juntaram de uma maneira que acabou sendo útil? Que uma mola foi formada sem propósito e inadvertidamente se deparou com uma engrenagem que foi formada sem propósito e depois se juntou acidentalmente a várias outras engrenagens, molas e engrenagens, e depois formando um instrumento preciso e totalmente funcional que poderia medir o tempo? Claro que não. Você presumiria que alguém deixou cair. Isso ocorre por causa de seus recursos de design óbvios. A precisão e a intencionalidade do mecanismo denunciam um propósito, um plano. Deve ter havido uma inteligência que concebeu o relógio e seu funcionamento e então criou o relógio. Essa analogia, frequentemente usada para ilustrar o argumento do design, tenta mostrar que quando observamos a natureza, seja em um nível minúsculo, como células ou proteínas, ou em grande escala, como organismos inteiros ou mesmo o universo, podemos ver precisão e intencionalidade, um propósito, um plano. E dessa observação podemos inferir que deve haver uma inteligência por trás de tudo. Assim como as impressões digitais são produto de dedos tocando algo, a intencionalidade e o propósito são produtos de uma mente, não do acaso. Como disse um cientista natural, ainda não há fatos extraídos dos intrigantes mistérios desse estranho e impetuoso cosmos que possam, em qualquer grau, refutar a existência e atividades inteligentes de um Deus pessoal incondicionado. Pelo contrário, quando, como cientistas cuidadosos, analisamos e sintetizamos os dados do mundo natural, mesmo por inferência analógica, estamos observando apenas os fenômenos das operações daquele ser invisível, que não pode ser encontrado por mera busca científica, mas que pode e se manifestou em forma humana, pois a ciência é de fato observar as coisas de Deus, a obra de Deus. O argumento do desígnio é formalmente chamado de argumento teleológico. Telos é uma palavra grega que significa propósito ou fim último. Assim, a teleologia é o estudo do propósito ou design de uma coisa. O argumento do design é, na verdade, anterior ao cristianismo. Gregos antigos, como Platão e Aristóteles, defendiam a existência de Deus com base em suas observações das estrelas. No século XIII, Tomás de Aquino usou o argumento do desígnio como uma de suas 5 maneiras de provar a existência de Deus. Em 1802, William Paley publicou o que é provavelmente a mais famosa articulação do argumento,
na Natural Theology. Na verdade, o exemplo do relojoeiro vem desse livro. Nos últimos anos, o argumento do design foi rebatizado de design inteligente, ou ID. Campeões como Michael Behe, Philip Johnson, William Dembski e Hugh Ross usaram as últimas descobertas e avanços científicos para lançar o argumento do design nos termos mais contemporâneos. Há uma variedade de maneiras pelas quais o argumento do desígnio tem sido usado para defender a existência de Deus. Os proponentes apontaram pela ordem, informação, propósito, complexidade, simplicidade, sentido e até beleza como evidência de design no universo. 3 exemplos desses argumentos são o ajuste fino do universo, ordem como design, DNA, ordem como informação, e complexidade redutível, ordem como complexidade. Certo, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui o seu curtir, deixem seu like, certo? Inscrevam-se no canal, clique no sininho para receber as notificações, tá certo, pessoal? E é isso aí. Um abraço e até mais.